Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, lição de número 1, que está trazendo o título O Livro de Salmos. E nessa semana, nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2023 e os jovens vão estar estudando nesse segundo trimestre o tema encorajamento, instrução e conselhos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Esse aqui então vai ser a lição que nós vamos estar estudando nesse segundo trimestre, na lição bíblica Jovens. E eu já postei um vídeo mostrando a lição toda completa, página por página, mas vamos dar aqui uma percorrida aqui para você que ainda não visualizou ainda ou ainda não está em posse da lição bíblica Jovens ainda. E eu sei que tem uma dificuldade em certos lugares da lição chegarem no tempo determinado, principalmente quando se tratando do primeiro dia útil após o término da lição. O correto seria que ao encerrar a última lição, que é a lição de número 13, já nas congregações, nas igrejas, nos templos onde ensinam o ensino da escola bíblica dominical, quem fosse o responsável pela lição já estivesse com elas para distribuir já para os alunos, os irmãos que congregam nesse lugar, para que eles já saiam da escola com as lições em mãos. Mas eu sei que devido a alguns lugares ser mais remotos, outros têm mais dificuldade de chegar nesse tempo, né? Eu sei disso porque geralmente me chega ao conhecimento de alguns inscritos me comunicarem, tanto via aqui nos comentários do vídeo do YouTube, quanto também no Facebook e também via WhatsApp, que eles também comentam comigo acerca disso. Mas, pois bem, vamos dar uma decorrida aqui no percorrer dessa lição, para você que ainda não está de posse da lição, para você ficar conhecendo essa lição. Nessa lição de número 1, a gente vai estar estudando o livro de Salmos, e na lição de número 2, estaremos estudando o caminho do ímpio e o do justo. Na lição de número 3, estaremos estudando o tema O Messias já veio. Na lição de número 4, estaremos estudando o tema O Bom Pastor está comigo. Na lição de número 5, estaremos estudando Prestando um culto santo a Deus. Na lição de número 6, estaremos estudando o anseio da alma por Deus. Na lição de número 7, estudaremos o tema Perdoe-me, Senhor. Na lição de número 8, estaremos estudando o tema Alcançando um Coração Sábio. Na lição de número 9, estaremos estudando Habitando no Esconderijo do Altíssimo. Na lição de número 10, estudaremos o tema Bendiga ao Deus Criador. Na lição de número 11, estaremos estudando livramento e ação de graças. Na lição de número 12, estaremos estudando Quanto amo a tua palavra. E na lição de número 13, estaremos estudando a lição com o tema A Beleza da Unidade Espiritual, encerrando então o segundo trimestre de 2023. E voltando aqui para a lição de número 1, que traz o título O Livro de Salmos, o texto áureo, ou o texto principal, nos diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés,
e nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Resumo da lição. O livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. E o texto bíblico está registrado no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 49, que diz: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a introdução, ela nos diz assim: ao longo desse trimestre, estudaremos porções do livro de Salmos. Esta obra é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio de seus autores no Antigo Testamento. Nesta primeira lição, abordaremos o livro no tempo de Jesus e da Igreja do primeiro século, bem como seu título, autoria e data. Analisaremos a composição e objetivo de Salmos e focaremos em alguns temas importantes desse precioso livro. Assim, o nosso propósito ao longo desse trimestre é que a sua vida devocional seja potencializada e edificada para a glória de Deus. E no primeiro tópico traz o título Um livro que fala ao coração. No primeiro subtópico, o livro de Salmos e Jesus. No segundo subtópico, o livro de Salmos e a Igreja. No terceiro subtópico, o título do livro. No quarto subtópico, a autoria e data. No segundo tópico, traz o título Composição e propósito de Salmos. No primeiro subtópico, a divisão do livro de Salmos. No segundo subtópico, classificação literária dos Salmos. No terceiro subtópico, o propósito do livro de Salmos. No terceiro tópico, traz o título Principais temas de Salmos. No primeiro subtópico, o Deus Criador e Sustentador. No segundo subtópico, a realeza do Messias. No terceiro subtópico, a vida de devoção a Deus. E vindo agora para o livro de apoio, no capítulo 1, que traz a lição de número 1, no livro de apoio, que traz o mesmo título, o livro de Salmos, na introdução nos diz assim: Você gosta de poesia? De arte? Então certamente deve apreciar o maior livro das Sagradas Escrituras. O mais longo é um dos mais conhecidos e lido pelos cristãos nos seus devocionais. O livro de Salmos. Martinho Lutero afirmou que o livro de Salmos é a Bíblia em miniatura. Talvez seja uma das razões de esse livro ser um dos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Ele, porém, não é somente conhecido, mas certamente já fez ou se fará presente na liturgia de culto de muitas igrejas, de diferentes denominações. Em geral, as poesias têm um salmo da sua preferência. Qual o seu favorito? Os salmos de número 23 e 91 estão entre os mais amados e conhecidos. Aproveite essa oportunidade para ler os salmos e meditar de uma forma mais profunda nos que serão estudados
no decorrer do trimestre. Nesse primeiro capítulo, um dos propósitos é ressaltar a importância das 151 poesias líricas que compõem o livro de Salmos. Podemos afirmar que a relevância de cada uma delas está no fato de que todas foram inspiradas por Deus, pois cremos que toda escritura é divinamente inspirada, conforme cita 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. As poesias encontradas nos livros poéticos não são uma expressão artística humana, mas os poetas ou autores foram cheios do Espírito Santo e inspirados por ele. A primeira finalidade era adorar ao único que é digno de receber nossa veneração, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Observamos, porém, outros propósitos, como, por exemplo, revelar os sentimentos humanos, ensinar o povo do Senhor a sua lei, os seus princípios eternos, redarguir, corrigir, exortar o povo de Deus a ter uma vida de santidade e separação para uso exclusivo do Senhor e instruir a respeito de como viver uma vida que agrada a Deus. A leitura do livro de Salmos ensina-nos o que é a adoração. Adoração é muito mais do que cantar um hino ou tocar um instrumento musical. É mais do que acordes e melodias. Adoração é um viver em santidade, verdade, quebrantamento e obediência ao Todo-Poderoso. Nesse primeiro capítulo, são 3 os objetivos que queremos desenvolver com você a respeito do livro de Salmos. Primeiro, apresentar o livro como uma obra que fala ao coração. Segundo, refletir a respeito da composição. E terceiro, conhecer os principais temas. Assim veremos que os Salmos revelam a grandeza de Deus e o seu amor e cuidado para conosco e as fragilidades de nosso ser como indivíduos. Estudar essa coletânea de poesias e líricas contribuirá para estreitarmos nosso relacionamento com Deus, crescermos em comunhão e adoração e desenvolvermos uma espiritualidade saudável. Desejamos que você estude sistematicamente o livro de Salmos, não somente para ensiná-lo em sua classe de escola dominical, mas também o aplicando à sua vida. A leitura e o estudo sistemático permitirá que você encontre um ensinamento novo da parte do Pai para cada dia do ano. Primeiro, um livro que fala ao coração. No primeiro tópico, abordaremos algumas informações bibliológicas a respeito do livro de Salmos, como, por exemplo, o título, o gênero, a data em que foi escrito e a sua autoria. Embora Salmos seja um livro de cânticos e esteja na categoria de literatura poética, ele fala a respeito do Messias, da vida, da morte e da ressurreição, conforme citado em Lucas capítulo 24, versículo 44, e Salmos capítulo 2, Salmos de número 2. Os Salmos também estavam presentes na vida devocional de Jesus. Primeiro, o livro de Salmos. O nome dessa coletânea de cânticos indica uma devoção ao Senhor Deus, o único que deve ser adorado, e ao seu nome que não poderia ser pronunciado em vão, de acordo com o 7º mandamento, que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Os hebreus denominavam o livro de Salmos como Tehillim, louvores. O título deriva da palavra latina psalmos e da grega psalmos, que significa o toque de um instrumento musical. Tomando como base o hebraico e o grego, podemos afirmar que a obra é uma coletânea de 150 poesias divinamente inspiradas e que tinham como objetivo a adoração litúrgica, congregacional e a edificação espiritual do povo de Deus. Homens, mulheres, jovens e crianças foram tocados por essa coletânea e aprenderam verdades fundamentais a respeito do soberano. Os salmos também são denominados de saltério. Segundo,
O gênero literário. O gênero usado pelos autores do livro de Salmos é o lírico. A literatura tem vários gêneros, e um deles é o lírico. O termo lírico é uma referência a um instrumento musical de cordas chamado lira, utilizado na antiguidade. Atualmente, podemos dizer que o gênero lírico é basicamente a poesia, que tem como foco despertar sentimentos, sejam estes positivos como a gratidão, o amor, a esperança, ou negativo, como a culpa, a solidão e o abandono. O gênero lírico tem como foco a subjetividade e, por esse motivo, permite ao poeta descrever as suas emoções e sentimentos mais íntimos. Contudo, é importante ressaltar mais uma vez que esses sentimentos mais íntimos foram colocados no coração dos autores mediante a inspiração divina. Os autores divinamente inspirados tratam da fragilidade da alma humana e do seu relacionamento com o Deus, que é grande, poderoso e criou todas as coisas. O gênero adotado pelos escritores, que tem o foco na subjetividade, faz do livro de Salmos um dos mais subjetivos da Escritura. Os seus autores expressaram o que está no recôndito da alma dos que conhecem e amam a Deus, o Senhor. A temática é toda voltada para os sentimentos, e sabemos o quanto a alma do ser humano é complexa. Pode-se afirmar que o livro de Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma, pois ninguém encontrará em si mesmo um único sentimento cuja imagem não esteja refletida nesse espelho. O que encontramos na coleção de poesia de Salmos? Encontramos a experiência humanas boas e ruins. Basta ver a angústia sofrida pelo rei Davi no Salmo 51, ao conscientizar-se de que pecara contra o Todo-Poderoso, aquele que o tirou de trás dos rebanhos e colocou como rei de Israel. O gênero lírico permitiu que os autores colocassem de forma explícita tanto a intimidade quanto a fragilidade dos que amam a Deus. Esse gênero também faz uso da figura de linguagem e do paralelismo sinonímico, ou seja, um determinado pensamento sendo constantemente repetido com palavras diferentes, onde um pensamento completa o outro. Vejamos o que nos diz Lawrence Hirsch a esse respeito. A chave da poesia hebraica é o seu paralelismo, ou seja, sua tendência em estruturar ideias, emoções e imagens lado a lado, em sua variedade de maneiras. As três formas mais simples de paralelismo são os sinonímicos, os antitéticos e os sintéticos. No paralelismo sinonímico, um pensamento é repetido em palavras diferentes. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Salmos de número 126, verso 2. No paralelismo antitético, o pensamento inicial, a emoção ou a imagem são enfatizados por realçar uma oposição. O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Provérbios capítulo 11, versículo 7. No paralelismo sintético, a segunda linha completa o pensamento da primeira. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos de número 4, verso de número 8. Há tipos mais complexos de paralelismo encontrado nos Salmos. Contudo, o conceito básico é simples. A força da poesia hebraica brota dos arranjos e repetições das emoções, ideias e imagens apresentadas pelo poeta. 3. Data e origem. A cronologia de que dispomos indica que os Salmos foram escritos entre a época de Moisés, aproximadamente 1440 a.C., e o cativeiro babilônico, de 586 a.C.
A maioria das poesias, no entanto, foi escrita depois do reinado de Davi, na cidade de Jerusalém. Trata-se, como já dissemos, do maior livro da Bíblia. A sua cronologia é extensa e abrange desde a criação até o exílio. As evidências da própria Bíblia indicam que o livro de Salmos é uma coletânea de poesia hebraica inspirada pelo Espírito Santo. São poesias de vários autores: Davi, Asaf, os filhos de Corá, uma família de músicos talentosos: Salomão, Emã, Etã e Moisés. Alguns, porém, são anônimos. O importante é que todos foram inspirados pelo Espírito Santo, fazendo deste livro um todo coerente e lógico. É um texto confiável, pois o próprio Jesus atestou-lhe a historicidade, conforme ele cita em Lucas capítulo 24, versículo 44 a 49. A sua inspiração divina é indubitável. 4. Objetivos. Deus não criou nada que não tenha um propósito específico. Assim também é com a Bíblia. Todos os livros foram escritos com objetivos bem definidos, e o livro de Salmos, embora seja poesia, não é diferente. O propósito divino em todas as escrituras sagradas foi mostrar a queda e a redenção plena de Israel e dos gentios mediante o Filho de Deus, Jesus Cristo. Na leitura dos Salmos, queremos ressaltar alguns dos intuitos divinos. Primeiro, descrever a adoração. Segundo, mostrar as experiências do povo de Deus no Antigo Testamento, revelando como era o coração deles naquele tempo. Terceiro, fortalecer a fé do seu povo mediante a adoração, pois os leitores e ouvintes dos Salmos foram a geração que foi resgatada da escravidão do Egito, e os israelitas precisavam estar conscientes de uma grande verdade: só há um Deus que merece ser adorado. E quarto, responder às grandes perguntas da vida. O livro de Salmos evoca 3 verdades que são fundamentais para a humanidade. Primeiro, Deus criou os céus, a terra e o homem. Salmo 104. Segundo, o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Salmos de número 51, verso 5. Terceiro, entretanto, Deus providenciou-nos um Salvador, Jesus Cristo. Salmos de número 2, verso 7, 16, verso 8 a 10, 22, 1 a 21. Segundo, a composição e propósito de Salmos. Segundo Mark Dever, os salmos não estão agrupados por tema e nem estão numa ordem cronológica. Eles estão divididos em 5 grupos ou livros. O primeiro, Salmos de 1 ao 41, escrito por Davi. O segundo, Salmos 42 a 72. A grande maioria é também de Davi, mas formado como uma coleção no tempo de Salomão. O terceiro, Salmos 73 a 89. O quarto, 90 a 106. E o quinto, Salmos 107 a 150. Mas como terminam esses livros? Existe uma conclusão para cada um? Observe o que nos diz Mark Dever a esse respeito. Cada um desses 5 livros termina com uma doxologia, um chamado a louvar o grande Deus descrito nos salmos precedentes. Muitas vezes os salmos individuais também terminam dessa forma, com um verso isolado que louva o Senhor. Não sabemos exatamente o porquê das 5 divisões. Algumas pessoas sugerem que essa estrutura de salmos pretende espelhar o Pentateuco, os 5 livros da lei. Mas não sabemos de fato se esta é a razão. Podemos ver que Salmos, como um todo, atinge a grande culminância na grande doxologia, em que não apenas um verso ou salmo, mas os 5 últimos salmos representam elevado louvor a Deus.
Os salmos de número 146 a 150 são essa grande doxologia que leva ao ápice essa sinfonia de louvor ao Senhor. Como já vimos, o livro de Salmos está classificado na categoria de livros poéticos, como Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Por isso, os biblistas os classificam em categorias. Estas são várias, todavia, as principais são Salmos de Lamentações, Sabedoria, Régios, que diz respeito ao rei, Louvor, Ação de Graça, Proféticos e Penitenciais. Essas categorias nos auxiliam na compreensão do livro. O livro de Salmo desempenhou um papel importante na adoração pública no Antigo Testamento, mas ele não era somente utilizado nesses momentos de celebração coletiva. Os hebreus decoravam essa poesia e recitavam-na no seu dia a dia, no seu trabalho, no campo, na cidade, etc. Tal verdade mostra-nos que a adoração surge das vivências de um relacionamento mais profundo com Deus, o Senhor. A adoração não poderia e jamais poderá estar refletida a um local como o templo. O livro de Salmo mostra-nos que a adoração está estritamente ligada ao conhecimento. Não podemos adorar e venerar alguém que não conhecemos de maneira mais íntima e pessoal. O povo de Israel já conhecia o Senhor, já havia experimentado dos seus grandes feitos, como a libertação do Egito, mas deveria prosseguir em conhecê-lo e jamais deixar os seus estatutos, conforme diz Oséias capítulo 6, versículo 3. O Senhor utilizou a poesia como ensinar verdades complexas e profundas a respeito dele. Os ensinamentos eram apregoados e aprendidos por intermédio dos cânticos. Um desses ensinamentos é o fato de que a adoração revelada na obra da poesia dos poetas não tem relação com os que possuímos, mas sim com o que Deus é. A adoração exige que tenhamos a consciência de que não somos nada e que Ele é tudo. Precisamos ter consciência de que dependemos do Senhor. O estudo sistemático do livro de Salmos também nos mostra que, na história de Israel, a adoração pública não poderia jamais ser vista como uma forma de barganha. Os judeus não deveriam adorar ao Senhor porque receberiam algo em troca. Não, Deus deveria ser adorado pelo que é, independentemente das suas ações. Os salmos despontam que a adoração e o louvor são resultados de nossa identidade em Deus. Quem somos? Somos filhos amados do Pai e por isso desejamos adorá-lo. Primeiro, a teologia dos salmos. Já que são poesias, existe uma teologia dos salmos onde autores fazem uso da subjetividade. Os salmos não são tratados teológicos, mas sim poesias líricas. Observe o que nos diz o dicionário bíblico Wycliffe a esse respeito. É muito difícil elaborar uma declaração adequada sobre a teologia dos salmos, porque eles não representam tratados teológicos sistematizados. São apenas a resposta expressa do povo aos atos salvadores de Deus ou a falta deles. Novamente, dizemos, os salmos não foram todos escritos por uma só pessoa ou ao mesmo tempo, mas foram produzidos por sofredores, suplicantes, religiosos ou homens cheios de sabedoria durante um período de muitos séculos. Entretanto, todos os salmistas eram membros da comunidade da aliança e depositavam sua confiança no Senhor. Um dos elementos básicos da fé de Israel que todos os salmistas compartilhavam é que Deus revela o que Ele é através daquilo que Ele faz. Terceiro, principais temas de salmos. Já vimos que os salmos são subjetivos
e tratam das emoções da alma. Encontramos várias temáticas que não estão agrupadas numa ordem única, para tratar a respeito dos principais temas de uma forma mais didática. Agrupamos os assuntos em 3 grupos: o Deus Criador, o advento do Messias e a vida de adoração a Deus. Primeiro, o Criador, o Deus Criador. Alguns dos salmos relacionados com a criação são os salmos de número 8, do verso 3 a 5, Salmos 24, verso 1 e 2, Salmos 36, verso 6 e Salmos 96, verso 6. O Senhor revela-se a nós mediante a sua criação. Ela é um convite para pensarmos na grandeza do Senhor e adorá-lo. Quando olhamos a perfeição em que todas as coisas foram criadas, a biodiversidade que existe nesse planeta, não tem como não reconhecer o imenso e maravilhoso poder criador de Deus. Davi, que escreveu grande parte dos Salmos, declara nos Salmos de número 19 que os céus revelam a majestade de nosso Deus. A criação não é obra do acaso ou de uma explosão cósmica, como afirmam alguns cientistas. Tudo foi perfeitamente planejado, preparado e executado pessoalmente pelo Todo-Poderoso. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, do verso de número 19 e 20, o apóstolo Paulo declara que a humanidade não tem desculpas para não crer em Deus, pois ele revela-se ao homem de várias maneiras, e uma delas é mediante a natureza que proclama a sua existência e o seu domínio. O ser humano só conseguirá responder a 3 principais questões da vida: quem somos, de onde viemos e para onde vamos, a partir de Deus, o Criador. Para nós cristãos, só existe uma maneira para entendermos a origem de todas as coisas: Deus. As Escrituras Sagradas, que temos como nossa regra de fé e prática, revelam que a criação não é um acaso fortuito. Os livros de Salmo e Gênesis corroboram com nossa posição de fé. Os salmistas associam a criação do universo a um Deus pessoal. Em forma poética, eles retratam os seres humanos como criação especiais de Deus, que é único e incomparável. Como o livro de Gênesis, Salmos explica a criação dos céus e da terra, conforme lemos em Salmos 19, verso 1, bem como a natureza pecaminosa do homem e a sua inclinação para o mal, em Salmos de número 51, apontando também o Messias, que viria redimir a humanidade, nos Salmos de número 22. 2. O advento do Messias. Muitos salmos são uma mensagem profética, enfocando a pessoa e a obra do Messias, que era tão aguardado pelo povo de Deus. Dentro desse grupo estão os seguintes salmos: o de número 2, 8, 16, 22, 40, 45, 69, 72, 110 e 118. Os poetas inspirados pelo Espírito Santo apresentam um retrato de Jesus anos antes do seu nascimento. Eles revelaram que Jesus deixaria temporariamente parte da sua glória, que se faria carne e habitaria entre nós. A deidade do Messias é revelada nos Salmos de número 2, verso 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Filho unigênito de Deus tomou a forma humana para morrer na cruz em nosso favor. A morte de Jesus é narrada nos Salmos de número 22, versos de 1 a 21. Um Salmos de autoria de Davi. Nele, Davi faz uma descrição do sofrimento que o Messias iria enfrentar séculos mais tarde. Os Salmos de número 22 mostram-nos que a morte vicária de Jesus não foi um acidente ou apenas uma escolha errada dos líderes judeus, ou um erro das autoridades romanas. A morte expiatória do Filho de Deus é, na verdade, a maior prova de amor que a humanidade experimentou.
conforme João capítulo 3, versículo 16. O sacrifício de Cristo prova o quanto somos amados por Ele, um amor incondicional. É fácil amar alguém que nos ama e que, de alguma forma, corresponde ao nosso afeto, mas Ele amou cada um de nós quando ainda não o conhecíamos, conforme Romanos capítulo 5, versículo 8. O nascimento de Jesus fez com que a humanidade decadente e que andava em trevas visse a luz, e essa verdade foi revelada aos autores séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Terceiro, a vida de devoção a Deus. Você sabe o que significa devoção? Devoção é um apego sincero e fervoroso a Deus. Como esse apego poderia surgir no coração dos judeus no Antigo Testamento. Como pode surgir em nosso coração na atualidade? Os Salmos de número 119 respondem em parte a essa questão apresentadas. No versículo 2, ou no verso 2, o salmista apresenta o caminho da devoção ao Senhor, guardar os seus testemunhos. Deus revela-se ao ser humano de muitas maneiras. No Antigo Testamento, ele revela-se ao seu povo mediante aos seus feitos e a sua lei. A lei foi entregue a Moisés quando este se encontrava no Monte Sinai e deveria ser observada por todos os que quisessem ter uma vida bem-sucedida. Moisés exortou o povo à obediência à lei do Senhor e colocou o zelo a Deus e a obediência como uma condição para que os israelitas viessem a possuir a terra prometida, conforme Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Vivemos no tempo da nova aliança, no período da graça. O Pai revelou-se à humanidade mediante o seu Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, conforme João capítulo 1, versículo 1. Hoje o Pai revela-se a nós mediante o Filho e as Escrituras Sagradas. A devoção vem mediante o conhecimento de quem Deus é. À medida que o Pai e o Filho da medida que o Pai e o Filho vão se revelando a nós através das Escrituras. Salmos de número 119, versos 7 a 11. Aprendemos mais a respeito da sua santidade, sobre nossa pecaminosidade e sobre a bondade e a graça divina. É a consciência da santidade de Deus, de nossa fragilidade e da bondade dele em amar-nos, mesmo assim, e que nos leva a uma vida de devoção a ele. A devoção verdadeira não é fruto de uma imposição religiosa ou para demonstrar um fervor espiritual. A genuína devoção é resultado de nossas experiências com o Pai no lugar secreto da adoração, oração e leitura da palavra. Salmo de número 19, versos 12 a 14. É importante ressaltar que a verdadeira devoção a Deus não depende das circunstâncias. Davi, por exemplo, não só experimentou o sabor da vitória na sua vida, como também experimentou dor, rejeição, traição. Apesar de tudo, ele não permitiu que as dificuldades impedissem-no de adorar a Deus, o Senhor. Conclusão. Nesse capítulo, abordamos algumas questões bibliológicas em relação ao livro de Salmos, como, por exemplo, a questão do gênero literário, a data, a autoria e os objetivos. Vimos também a composição dos Salmos e os principais temas abordados pelos poetas. Encorajamos você a não só conhecer a respeito dos Salmos, como também a adorar a Deus, o Senhor, em espírito e em verdade, pois ele está à procura desses verdadeiros adoradores, conforme ele mencionou em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Reflita a respeito de sua adoração. Não se esqueça de que Salmos é um livro que nos mostra que a adoração não pode ser uma reprodução mecânica de palavras ou expressões. Adoramos ao Senhor porque Ele é digno, e a adoração para nós é uma necessidade de nossa alma, assim como a oração.
E a conclusão dessa lição, ela nos diz assim: nesta lição, estudamos o conceito, a estrutura, o propósito e alguns temas que perpassam o livro de Salmos. Vimos que esse livro era usado por Jesus e a igreja primitiva. Aprendemos que ele é muito proveitoso para potencializar a nossa vida devocional diante de Deus. Assim, o nosso objetivo é que, ao longo das 13 lições, possamos orar melhor, adorar de maneira mais piedosa e servir ao Senhor de forma mais amorosa. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, lição de número 1, que trouxe o título O Livro de Salmos. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 2, que vai trazer o título O Caminho do Ímpio e do Justo. Então que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.